nós sempre costumamos dizer, nesse nosso encontro semanal. E a proposta, conforme já falamos nos encontros anteriores, é sempre oportunizar um bom diálogo às terças, priorizando, né, a filosofia doutrinária da Umbanda Esotérica. E para aqueles que estão se sintonizando hoje, né, com os trabalhos de nossa casa, é sempre bom lembrarmos, né, que fizemos nesse ano um compromisso de falarmos sobre os 7 postulados, né, sagrados da Umbanda, completando o que falamos durante todo o ciclo do ano passado, que foi a respeito dos 10 princípios sagrados. Lógico que a nossa intenção não é esgotar a matéria nem um assunto, mas em especial que a gente consiga pelo menos ter uma noção básica do que se é preconizado como Umbanda Esotérica. Sempre lembrando que quando falamos de princípios ou falamos de postulados, isso não quer dizer que são dogmas. Há uma ressignificação tanto desses princípios quanto dos postulados que vão se adequando, né, à realidade das comunidades e em especial das determinações do plano espiritual. E quando iniciamos esse ciclo de 2019, audaciosamente falarmos dos 7 postulados, eu queria sempre lembrar que a fonte a qual nós vamos beber é a fonte trazida pelo nosso avô de Santé, ou seja, o Rodolfo Lúcio da Mata Isidro, foi o precursor, fundador da Umbanda Esotérica. Quando ele, incorporado como Pai Guiné, trouxe esses 7 postulados, ele disse, e foi muito claro, que o que ele estava falando seria reatualizados por outros mestres à medida que os tempos fossem avançando. Quando nós iniciamos aqui os diálogos a respeito dos 10 princípios, nós fomos beber na fonte de outro mestre que era discípulo desse mestre. Então, o fundador veio, compilou 7 postulados, fez vários mestres, e um desses mestres, a quem nós fomos subordinados, né, durante 11 anos, trouxe 10 princípios sagrados. E aí, para que a gente possa compreender tanto os postulados como fizemos no ano passado, nunca é demais relembrarmos, né, que tanto os princípios quanto os postulados podem ser interpretados assim, de forma bem didática, de 3 formas, que é sempre aquela linguagem que está mais próxima de nós, que a gente tem chamado de androgônica, aquela que relativiza a verdade espiritual para uma concepção humana, que é uma linguagem cosmogônica, e aquela que é alcançada por pouquíssimas pessoas, quase sempre os grandes iniciados, que são uma tradução espiritual de uma linguagem doutrinária que a gente chama de linguagem superlativa ou teogônica. Então existem 3 formas de se ver os princípios, tanto quanto os postulados. E quando nós falamos dos postulados, o Pai Mata, mais ou menos em 1954, quando ele trouxe esse postulado, ele enfrentou um grande dilema, né? Porque existia uma grande quantidade de terreiros praticando a Umbanda, mas com rituais inúmeros, e quase sempre se confundia com outras vertentes afro-ameríndias, ou seja, se confundia com o candomblé, se confundia com a própria designação da Umbanda, que ele estava chamando de esotérica, mas que até então, em sua grande maioria, era preconizada pelos umbandistas populares. Então, quando ele trouxe, ele quis mostrar um marco daquilo que a gente vem dizendo aqui a vocês e compartilhando em nossas falas, que é a prevalência dos aspectos essenciais ou espirituais. O que diferencia a Umbanda Esotérica de outros setores que também praticam a Umbanda? Algumas vertentes relacionadas à Umbanda estão muito presas ainda à forma, ao regionalismo, à cultura, e aí utilizam em seus rituais vestimentas, profusão de rituais, de oferendas, que não é o caso da Umbanda Esotérica. Nós utilizamos disso? Sim, não tem problema nenhum as outras escolas utilizarem dessas formas de preceitual sagrado. Nós não estamos dizendo que eles estão errados, nós estamos dizendo que nós da Umbanda Esotérica, nós conhecemos os fundamentos mais, numa contextura mais densa, mais regional, mas nós prevalecemos em busca da essência, que aqui a gente tem chamado continuamente de sagrado. Então isso é muito bom que vocês guardem essa informação. E quando nós falamos que vamos trazer aqui o diálogo dos 7 postulados, eu vou pedir ali o Gilberto que pegue para mim o livro, só para vocês terem uma referência. O que eu falar aqui, depois vocês podem ler lá no livro.
que vocês provavelmente não vão encontrar uma linguagem literal ou especificamente da forma que eu estou aqui colocando. Até porque nós estamos adequando um conhecimento ou uma revelação espiritual, mas adequando de que forma? Em que sentido? Para que vocês que integram a comunidade possam também saber que existem esses princípios, que existem esses postulados e que eles quase sempre são desdobrados no cunho esotérico. E aí entra um aspecto que nos diferencia de outros históricos. Nós temos uma preocupação muito grande com a doutrina, e em especial quando falamos de doutrina esotérica, é a doutrina fechada. O exo com S, não é o exo com X. Então a doutrina exo, que é essa que a gente vai abrindo aqui pouco a pouco a vocês, elas são debatidas nos grupos de círculo interno, que são os discípulos da casa. Então nós temos aulas internas, onde nós debatemos inúmeras matérias, e quase sempre sob a supervisão de um mentor espiritual. Então no caso da nossa casa, quem dita as normas doutrinárias é o caboclo cobra coral, o mestre Arandiananda. E ele tem vários outros auxiliares. A exemplo, talvez o mais efetivo em trazer e desdobrar esse ensinamento seja o Pai Benedito, né, que sempre tem dado a sua palhinha, colaborando com esse processo de divulgação doutrinária esotérica, para que a gente possa assimilar o essencial da doutrina e compartilhar com vocês, seja de forma direta ou indireta. Direta de que forma? Quando nós falamos aqui para vocês diretamente, nós traduzimos o nosso pensamento de forma que vocês possam assimilar. E indiretamente é porque nós deixamos cedido o corpo para que os mentores espirituais, nas consultas que são dadas no dia a dia, baseado no arquivo do médium, ele possa traduzir tudo que ele vem aprendendo, baseado nessa responsabilidade da mediunidade, e aí sim fazer o trabalho de caridade do tete a tete, que é a consulta que todos nós gostamos, né? Então o livro é esse, Doutrina Secreta de Umbanda. É um livro, essa edição aqui, ela é a 4ª edição, só para vocês terem, é uma edição antiga, né? Uma capa bem antiga. E se a gente vê essa edição aqui, ó, ela é de segunda edição, 1985, embora o livro, o prefácio dele fale, né, que é de 1954. Então ele já está na 4ª edição, provavelmente já deve estar em outras edições. Essa aqui é uma que a gente guarda com muito carinho. Aliás, quando eu comprei esse livro foi em 2001, está aqui, né? Então nós estamos em 2019, tem 18 anos, né, que tem esse livro. E para aqueles que vão nos acompanhar aí nesse ciclo de 2019, tudo que vamos falar está do capítulo, está aqui da página 33 até a 50, até a 53. Então 7 postulados estão nesse livro, da página 33 a 53. O que nós queremos com essa introdução ao falarmos desses postulados que estão registrados nesse livro? Dizer que nós, da Umbanda Esotérica, nós temos uma doutrina de peso. Hoje são vários livros, né, que contribuem para esse esclarecimento espiritual, e não é diferente com a nossa casa, que se preocupa primordialmente com a veiculação dessas informações espirituais para que vocês saibam em que estão colocando a fé, para que não seja uma fé cega. Então, nós entendemos que todo umbandista esotérica tem que ter fé, sim, sedimentada num saber e num querer, mas um saber e um querer que busca conscientemente saber o porquê das questões. E isso, então, nos permite já nessa introdução falarmos da seguinte forma: os 7 postulados, quando o Pai Mata trouxe os 7 postulados, ele quis mostrar vários termos que eram usados em outras vertentes religiosas e que não se adequava ao entendimento da Umbanda Esotérica. E talvez o que causou mais controvérsia dos 7 postulados tenha sido a palavra criar, que é muito utilizado por outros setores religiosos. E o Pai Mata, quando trouxe esse postulado baseado nas orientações do Pai Guilherme, ele se preocupou em distinguir o criar do verbo do dicionário da Aurélia com o criar segundo, né, a mística do arcano divino. Aí vocês devem estar perguntando: o que é arcano? Eu vou explicar. O Pai Mata entendia que nas 3 linguagens que eu acabei de citar aqui, a androgônica, a cosmogônica e a teogônica, ou seja, linguagem que está próxima dos homens,
está um pouco mais distante dos homens, que flutua, né, entre o saber espiritual e o saber humano, e a teogônica ou superlativa, que é aquela que de fato é sustentada pela espiritualidade. Então, essas são as três linguagens. Tudo que chega nos ambientes espirituais, seja através dos sacerdotes, dos próprios espíritos, é uma retradução daquilo que vem descendo, até que se chegue, né, a uma adequação de entendimento da comunidade. Então, a gente pode ter um Jesus falando lá em cima. Se ele ministra o ensinamento dele para a corrente astral de Umbanda, ela vem descendo as hierarquias. Essa tradução vem sendo adaptada, até que se chega a uma compreensão, no caso nós que estamos encarnados aqui da dimensão física. Algumas casas conseguem interpretar essa visão com um pouco mais de sobriedade, outros com um pouco menos de sobriedade. Então, quanto mais próximo da linguagem humana, mais androgônica e mais relativizada foi aquela linguagem espiritual. Quanto mais próximo tiver da essência, mais autoridade essencial tem aquela doutrina, porque está sedimentado numa verdade que não sofreu muita interferência, ok? Quando o Pai Mata fala de arcanos e na tradução dessas três linguagens, ele diz que os arcanos eles se dividem em três categorias. Essa é a lição de hoje que eu queria que vocês guardassem. Então, arcano, para toda tradução espiritual, ele sempre se divide em três âmbitos, que foram essas linguagens. Só que o Pai Mata veio e incorporou mais ainda essa explicação. Diz que existem três categorias de arcano. Uma que é um arcano, são arcanos divinos. Aqueles que nenhum ser humano encarnado tem acesso. São arcanos divinos, espirituais. Por mais que se esforce o médico, por mais que se esforce o tradutor da linguagem dos espíritos, ele não vai conseguir alcançar esses arcanos na sua mística absoluta. Porque é uma linguagem que somente é acessada pelos espíritos de maior hierarquia. Arcanos divinos e espirituais. Três desses são de concepção exclusivamente da deidade, ou seja, da divindade. Tirando esses arcanos, existem os arcanos cósmicos, que vêm explicar as leis em suas origens e causas. Esses arcanos conseguem explicar o mecanismo dos planos evolutivos. Essa linguagem que sim, já é adaptada pelos espíritos de maiores envergaduras, que vão repassando as suas hierarquias postadas até que se chegue na nossa condição aqui do planeta Terra ou na dimensão física. E existem os arcanos que na linguagem da Umbanda, essa que é a que nos interessa, que o Pai Mata chamou de arcanos menores e maiores. E aí entra a Kabbalah, né? Ou Cabala, né? Como muitos dizem aí, que alguns falam que ela foi alterada, outros falam que ela não bebeu na fonte original, mas que o que é a Cabala se não o destino, o livro do destino dos seres? E aí o Pai Mata diz que existem arcanos, que é o terceiro âmbito de interpretação. Ele diz que os fundamentos que os espíritos trazem, em especial para a doutrina esotérica de Umbanda, ela está assentada em arcanos maiores e arcanos menores. Então, arcanos maiores são 21 e arcanos menores são 57. Isso deve estar cansativo para vocês, mas eu gostaria que vocês gravassem bastante isso. E o que eu quero dizer com arcanos maiores e menores? É exatamente a adequação das três linguagens que eu falei. Então, se vocês imaginarem hoje que tiver 100 mil terreiros no Brasil, imagine que 80% deles falam na linguagem androgônica. E aí eles só conseguem beber nos arcanos menores. E os outros 20% conseguem sim entrar pelos arcanos maiores. Então, quanto mais sintonizados com os arcanos maiores tiverem esses templos, um pouco mais puro vem essa doutrina retraduzida pelos espíritos. Quanto mais envolvido na doutrina dos arcanos maiores, um pouco mais misturado, mais adequada à assimilação, à compreensão humana. E aí eu vou trazer um ensinamento do caboclo, né, que comanda a nossa casa, que ele diz que tem linguagens espirituais que, por mais que eles se esmerem em tentar adequá-la à nossa compreensão, nosso vocabulário humano não comporta. E aí precisam trabalhar com metáforas. E é muito comum a gente ver um preto velho, um caboclo, uma criança. O Exu então gosta muito de fazer, porque nós ainda não estamos preparados para bebermos dessas fontes de tradução espiritual. E aí eles usam metáforas, como Jesus mesmo usou, né? A parábola da figueira, a parábola da reprodução dos peixes, dos pães, do vinho. Então ele sempre usava uma parábola, o ébolo da viúva. Então ele usava a parábola para tentar
numa adequação da linguagem humana, fazer com que aquela comunidade compreendesse. Não é muito diferente disso aí. E dependendo dos espíritos, dependendo da receptividade do médium que o recebe, essa adequação, essa adaptação também vai vir carregada com essa carga de adaptação, seja aos arcanos menores ou aos arcanos maiores. É aí que define, né, os médios de iniciação básica, iniciação média e iniciação gradual. Qual que é o papel hoje do movimento umbandista esotérico na atual contemporaneidade? É tentar adequar essa linguagem que está um pouco mais essencial para um maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Isso tem tudo a ver com o rito de Ogum. A gente já aprendeu que o rito de louvação Araxá Ogum tem uma função primordial, que é chamar o maior número de pessoas no menor espaço de tempo. Divulga as informações. Quanto mais gente vier, melhor. Quando elas estiverem todas reunidas, a gente começa a trazer, a traduzir aquilo que de fato interessa espiritualmente a todos. Então há um chamamento, por isso que Ogum é o Senhor dos Clarins, né? Aquele que vem anunciando, vem chamando, como se estivesse à frente, conduzindo, né, toda uma comunidade. Então, adequar essa linguagem nesse momento atual é extremamente essencial para o processo evolutivo do planeta Terra. E eu ouvi a gravação do Caboclo sábado, ele dizia o tanto que nós precisamos ser responsáveis com as nossas escolhas. Só que para a gente ter noção de como escolher bem, né, que é algo que a gente já vem falando bastante aqui, a gente tem que pelo menos saber se posicionar. O que é uma boa escolha? Eu vou dizer como exercício de reflexão para vocês hoje. Eu utilizo isso para mim. Uma boa escolha é aquela que não agride a nossa consciência. Olha como é que fica fácil assim. Se você quer fazer uma boa escolha, reflita sobre a escolha que você vai fazer. Se a sua consciência gritar em algum momento, te acusar ou te colocar em xeque, experimente mais um pouco, reflita mais um pouco. Porque se ela está te agredindo é porque algo não está bem ajustado. Então fazer boas escolhas é estar ajustada com a consciência psíquica e espiritual, de forma que ela não lhe cause uma agressão interna. Se você fizer as escolhas baseadas nessa não agressão interna, pode ir tranquilo que você está, nem que seja por intuição ou por repetição, você vai estar sendo conduzido de forma consciente ou inconsciente com as melhores escolhas. E aí com certeza você vai ajustando as coisas no dia a dia. Eu sei que foi cansativo nessa parte introdutória hoje para a gente começar nos 10 postulados. Eu queria só chamar a atenção para mais uma coisa. A nossa casa, ela tem um mote, eu já vou repetindo muito isso aqui, que é do esclarecimento espiritual. Não existe esclarecimento espiritual sem estudo íntimo e psíquico. Quando eu falo íntimo e psíquico, aí eu estou evocando duas palavrinhas básicas, educação e cultura, que são fundamentos diferentes. Educação tem muito a ver com sentimento. Cultura tem a ver com o cérebro. Tudo que eu busco no livro, tudo que eu busco a me informar, é cultura, é erudição. É arquivo mental. Tudo que eu trabalho, o meu sentimento, o meu emocional, é educação espiritual. Às vezes eu posso ter acesso a uma informação que está registrada num compilado, num livro, eu assimilo aquela informação e começo a colocar aquilo em prática. Então eu trago um espiritual que é teórico, um registro que é teórico, e começo a degustar aquilo. Eu começo a sentir o sabor da informação, se ela é verdadeira ou se ela não. Aí quem está conosco há mais tempo, não é? Vai se lembrar agora quando nós utilizamos aqui 3 palavras: aprender, apreender e compreender. São 3 expressões que, dentro dessa mística esotérica doutrinária de Umbanda, nos evoca uma interpretação diferente. Então, aprender eu busco fora. Aprender, não é só aprender. Busca a informação cerebral. Registro ela. Crio arquivos dela. Apreender, eu trago essa informação para dentro de mim. Para me sentir o sabor dela. Eu preciso degustar. Depois eu tenho que demonstrar a objetivação, que é o compreender. Com é junto. Então eu apreendo junto. Então eu trago uma informação que é somente teórica, sinto o sabor dessa informação, depois eu vou colocar essa informação em prática. Esse é o mistério da iniciação. E nos aspectos doutrinários é por aí que começa o nosso processo consciencial de interiorização e exteriorização da doutrina da Terra. Eu espero que vocês tenham feito um bom aproveito dessa minha fala. Saravá, bom.
Cristo amado, a luz da misericórdia, mais uma vez rogamos